Olá pessoal, tudo bem? Professor César falando. Agora, novamente, é o momento de finalizar a técnica de UV-Vis. Prometi finalizar na aula passada, mas ficou faltando pequenos detalhes para terminarmos o conteúdo. 3 pequenas coisinhas então. Então a aula de hoje é um pequeno momento de delírio sobre o UV-Vis. É só uma complementação do conteúdo já abordado. O que ficou faltando? Ficou faltando falar uma coisinha muito simples do princípio do método, né? Na verdade, reforçar, né? Ficou faltando falar um pequeno detalhe, fazer uma pequena reflexão a respeito da adição de padrão, e ficou faltando deixar mais uns 3, 4 exercicinhos para vocês. É o que a gente vai ver agora nessa aula, ok? Então, o que eu acho que é interessante deixar muito bem reforçado a respeito do princípio do método. Então vamos voltar lá na folhinha da aula anterior, né? Então é muito importante que você tenha entendido que existem, né? Que você tenha percebido que na dinâmica da análise, né? No UV-Vis existem 2 momentos, né? O momento da varredura e o momento da quantificação. São 2 momentos muito distintos, né, e com propósitos muito diferentes, né? Porque, qual que é o momento da varredura? É o momento em que eu pego a minha amostra e peço para o equipamento bombardear ela com cada hora com uma radiação eletromagnética diferente para ver qual que é a absorbância que ela tem em cada comprimento de onda. Ó. Então, é a absorbância em função do comprimento de onda. Para que eu faço isso? Para achar o pico de máxima absorção, né? Que tem máxima absorbância. Nesse momento eu tenho a maior, né? Com esse tipo de radiação eletromagnética eu tenho a maior sensibilidade do método. Isso já foi comentado lá na aula presencial, em março, certo? Muito bem. Então esse é o momento da análise. Feito isso, descoberto o melhor comprimento de onda, agora eu vou para o momento da quantificação, onde eu vou comparar, onde eu vou bombardear tanto a minha amostra quanto os meus padrões, né, com esse comprimento de onda encontrado, ok? E aí eu quantifico, aí eu posso escolher ponto único, curva de calibração ou adição de padrão, certo? E aí a correlação é absorbância em função da concentração, onde tanto a amostra quanto os padrões eu vou bombardear com aquele comprimento de onda descoberto. Então ficou claro isso, que existem, quando a gente pensa no princípio do método, existem 2 coisas muito diferentes. Uma coisa é você fazer a varredura para achar o melhor comprimento de onda, outra coisa é você fazer a quantificação, ok? Tá. Ficou faltando falar sobre um pequeno detalhe também a respeito do método de adição de padrão. Então, quando eu volto lá para o exercício 13, né? Essa daqui é a resolução lá do exercício 13. Eu acho que ficou claro em vídeos anteriores quando que eu uso curva de calibração e quando que eu uso adição de padrão. Mas ficou faltando falar um pouquinho para vocês, ou refletir um pouquinho com vocês, a respeito do por que eu faço isso, né? Por que eu misturo 10 ml, então aqui na construção do meu balão 2, por que eu misturo 10 ml da minha amostra com 10 ml de padrão, né? Por que eu faço aqui 10 ml de amostra, 10 ml de padrão, 10 ml de amostra com 20 ml de padrão? Por que eu misturo? Por que eu contamino os meus padrões com a minha amostra? Bom, essa é a pergunta, né, que é importante a gente refletir a respeito dela. Então, é o seguinte, o que acontece, né? Qual que é o objetivo que eu tenho quando eu preparo os meus padrões? Eu tento imitar a matriz da minha amostra, né? Ok, então, mas como no caso, quando eu uso a técnica de adição de padrão, né? Eu não estou conseguindo imitar, né? A minha matriz está muito diferente dos meus padrões,
né? E qual que é o efeito disso? O efeito disso é o coeficiente angular, quando eu uso a minha curva de calibração, é de um jeito. Quando eu uso a adição de padrão, ele é de outro. Ó, essa folhinha aqui foi de outra aula, né? Então, quando muda muito o coeficiente angular, quer dizer que tem algum componente da minha amostra, né? Que lá da minha matriz, na minha amostra, que está mudando muito a forma como a amostra está interagindo com a radiação eletromagnética. Nesse caso aqui, como aumentou demais a absorbância, quer dizer que tem algum componente na minha amostra que está absorvendo mais esse comprimento de onda, ou seja, que está interferindo na minha amostra. Então, qual que é a grande sacada, né? O porquê que eu misturo a amostra com os meus padrões? Na verdade, a ideia é tentar diluir, né? A adição de padrão é muito interessante porque ela é um jeitinho brasileiro, né? É um jeitinho de enganar a natureza, né? Se eu não consigo copiar a natureza, né? Copiar a matriz, ok? O que eu faço? Eu me junto a ela. É essa a ideia da adição de padrão, né? Tem aquele ditado, né? Se não se pode vencê-los, junte-se a eles, né? Então, o que acontece? Qual que é a grande sacada? Quem inventou a técnica de adição de padrão não tinha nada para fazer da vida, né? Porque é sensacional a técnica. Qual que é a grande sacada? Como a gente percebe que a amostra tem um comportamento muito diferente dos meus padrões, que eu tento imitar a minha amostra, mas não consigo, o que é que eu faço? Eu contamino, eu misturo os meus padrões com a minha amostra, e aí esse efeito de comparar coisas muito distintas, ele é diluído nos meus padrões, né? Então, é muito interessante essa questão de você estar misturando a amostra com os padrões para não ter esse efeito, né? Porque o comportamento frente à radiação eletromagnética é um comportamento muito diferente, né? A amostra tem um comportamento, o padrão tem outro, padrão puro, né? Então, eu misturo os dois. Essa é a ideia. Tá claro isso? Muito bem. Se você não entendeu esse tipo de argumento, é bom você aparecer lá no nosso plantãozinho de terça-feira para perguntar, ok? E por último, realmente agora, para fechar o nosso curso de UVVis, vou deixar mais 3 questõezinhas teóricas, que eu vou apontar aqui a câmera para o computador, ok? Opa! Aí. E aí fica para casa, certo? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.